Vamos conversar hoje sobre a lei de regularização de ativos que a imprensa apelidou de lei de repatriação. Na realidade, a repatriação era uma possibilidade, das pessoas, ao declararem ativos que tinham no exterior, de repatriarem para o Brasil. Mas a lei não obrigava a repatriação. A repatriação era uma opção do contribuinte. A lei realmente, a Lei 13.254 de 2016, ela previa a regularização dos ativos que o contribuinte tivesse e que eventualmente não havia declarado à Receita Federal e ao Banco Central. Essa lei tinha uma lei que foi cumprida até 31 de outubro de 2016 e depois até 31 de julho de 2017. Houve dois momentos em que o contribuinte pôde refazer ou regularizar os seus ativos. Da primeira vez o imposto era 30%, da segunda vez era um pouquinho maior, era 35,25%. Entretanto, começa-se a notar agora, pelo menos a imprensa tem divulgado, que a Receita Federal e a Procuradoria da República começa a tentar achar mecanismos de mover ações adicionais de fiscalização a partir da declaração que foi feita na regularização dos ativos, o que é proibido pela lei, que criou a possibilidade de regularização de ativos. Ora, se isso começar a ocorrer, estaremos entrando na era da incerteza jurídica, porque todos aqueles contribuintes que entraram, que acreditaram na lei, que cumpriram com a lei e que pagaram os seus impostos, ficarão, se isso continuar, se isso realmente for uma verdade, vão ficar totalmente expostos, uma vez que a lei proibia que o Ministério da Fazenda ou qualquer autoridade iniciasse qualquer ato de fiscalização com base unicamente na declaração feita pelo contribuinte. Agora, se a Receita Federal ou o Ministério Público ou qualquer outro órgão tivesse outros indícios que não aquele, aí sim ela poderá dar início a um processo de fiscalização contra o contribuinte, mas se for utilizar somente a declaração que foi entregue pelo contribuinte, isso está contra a lei. Então os contribuintes têm que ficar, aqueles que aderiram a esta lei, regularizaram seus ativos, pagaram valores imensos de impostos. Vocês se recordam aí que a arrecadação até outubro de 2016, o governo conseguiu arrecadar aí em torno de 100 bilhões de reais por conta dessa regularização. O contribuinte agora tem que ficar atento, porque se for movido contra ele algum tipo de fiscalização, usando como base a declaração que ele entregou, que chama-se DERCAT, o contribuinte tem que se insurgir contra isso na justiça brasileira, porque não se estará cumprindo com a lei. E não podemos aceitar, não estamos mais na época de ter as próprias autoridades descumprindo a lei em desfavor do contribuinte brasileiro. Se o contribuinte fez a regularização dos seus ativos, tudo de acordo com a lei, pagou o seu imposto, a eventual persecução criminal ou persecução tributária só pode ocorrer se a autoridade trabalhar e produzir seus próprios indícios, não podendo usar somente como indício a declaração feita pelo contribuinte. Então, vamos ficar de olho que, se isso começar a ocorrer efetivamente, é importante que os contribuintes recorram à justiça, porque se estará descumprindo com a Lei 13.254.